Olá, alunos do sétimo ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. E o assunto da aula de hoje será desigualdades sociais no Brasil, né? O Brasil é um dos países que possui a maior desigualdade social entre todos os países do mundo. É exatamente por isso, pessoal, que o Brasil ainda não é considerado um país desenvolvido. O Brasil, ele hoje é considerado, de acordo com a ONU, de acordo com os indicadores socioeconômicos, um país emergente, ou seja, um país de economia que está em desenvolvimento. Então, para que um país seja classificado como desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, que é também chamado de país emergente, é necessário basicamente três coisas, três condições especiais. A primeira é a riqueza do país, que é medida pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. A segunda é o nível de industrialização. E a terceira condição, e é a mais importante, é a qualidade de vida da população, ou seja, o padrão de vida da população daquele país. Então, nos dois primeiros critérios, o Brasil sai bem. A economia do Brasil está crescendo, ela vem crescendo ano após ano. Alguns anos ela cai, outros anos ela sobe, mas em geral ela vem se desenvolvendo. O nível de industrialização no Brasil, a variedade de tipos de indústria também, ano após ano, ela vem aumentando, vem diversificando, mas o Brasil ainda peca muito na qualidade de vida da população. E é exatamente nessa questão da qualidade de vida da população que o Brasil não pode ser considerado um país desenvolvido, certo? Então, por que o Brasil não é um país desenvolvido? Porque a maior parte da população brasileira ainda vive em precárias condições de vida. A maioria da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, população que tem um baixo padrão de vida, não tem acesso a muitas coisas básicas, né? Saneamento básico, água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, atendimento médico, educação, entre outros serviços que essa população não tem acesso. Houve uma melhoria nos últimos anos, nas últimas décadas, sim, já foi bem pior, mas ainda está distante do ideal, né, de acordo com a economia brasileira, um país de muitos recursos naturais, muita riqueza, um PIB elevado, mas essa riqueza do Brasil ela se encontra mal distribuída, onde você tem uma minoria da população que detém a maioria da riqueza do Brasil, dos recursos do Brasil. Mas essa explicação, por que o Brasil é desigualmente mal distribuída a sua riqueza? Isso tem a ver com a história do Brasil, né? Quem estuda o passado, quem estuda a história do Brasil vai entender exatamente por que acontece essa triste realidade. Desde o início da colonização que os portugueses implantaram no Brasil, a colonização de exploração, os portugueses apenas ao longo dos anos, dos séculos, exploraram todos os recursos naturais do Brasil, fazendo com que o Brasil sempre fosse dependente economicamente da metrópole portuguesa. E mesmo depois, quando o Brasil se torna independente de Portugal, 7 de setembro de 1822, o Brasil ainda continuou dependente economicamente de outros países, mas principalmente a riqueza do Brasil ela continuou
distribuída de forma desigual. Porque mesmo antes, mesmo no tempo que o Brasil era colônia de Portugal, a coroa portuguesa, ou seja, o governo português, distribuía as terras, né, para os nobres, para uma pequena elite burguesa, uma pequena aristocracia rural que era detentora das maioria das terras férteis. E a maioria da população pobre, descendente de índio, de escravos africanos e também descendente de portugueses mais pobres, ficavam à margem, excluídos dessas condições de vida. E com o tempo foi passando, o Brasil fica independente de Portugal e continua no mesmo sistema, a elite se protegendo e continuando essa desigualdade social. A reforma agrária é muito falada até hoje, né? O que é a reforma agrária? A distribuição, a redistribuição de terras, ou seja, tirar a terra de quem tem demais e distribuir para quem não tem nada. Essa reforma agrária ela é sonhada desde o tempo que o Brasil era colônia de Portugal, já há muito tempo, do tempo do Império. E até hoje ela não sai do papel, com exceção de alguns pontos. Muita gente pergunta por que a reforma agrária ela não acontece. É porque é o seguinte, é muito simples, porque os políticos, né, eles que são os responsáveis pela elaboração das leis, como os deputados e senadores, eles são defensores das elites, né, das elites agrárias, dos grandes proprietários de terra. Então, ou eles são defensores, são apoiados por esses grandes fazendeiros, ou eles são os próprios proprietários de terra, os grandes proprietários de terra. Então, obviamente, eles não vão votar uma lei contra eles mesmos, para que eles percam suas propriedades e façam a redistribuição da terra. Por isso que a reforma agrária, até hoje, ela não saiu do papel de forma completa. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês respondam essas questões que eu vou enviar depois, e qualquer coisa estou à disposição de vocês, certo? Então, tchau e até a próxima, se Deus quiser.